Olá, amados de meu Pai Celeste, que alegria estar de novo em contato com você através deste programa. Nosso propósito aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e por graça divina, Ele pode habitar em nós. E você pode ser um nosso aliado, um nosso parceiro. Aí vão os links e endereços na tela da TV, você pode contactar com as pessoas que você gostaria que eu visse, e nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com essa divulgação que nós estamos propondo e com a colaboração para que esse programa permaneça e se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. E nós esperamos na sua participação e rogamos para que aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz ilumine cada um de nós nesse trabalho. Já que a gente volta para conversar um pouco mais. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Pois é, saber discernir, aprender a distinguir as coisas, é um caminhar que nós temos passado por aqui na busca de elucidar as questões ligadas ao Evangelho, à religião, para a gente não ter confusões maiores. O apóstolo São Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A palavra compreensão aqui, no original grego, pode ser traduzido também por discernimento. Esta capacidade de ver as coisas com mais profundidade, ter entendimento adequado das realidades. É uma das mais sérias e importantes atividades do gênero racional. E as pessoas precisam saber discernir para não trazer confusão, principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Uma vez que essa vida transcende as 3 dimensões da matéria e nós precisamos ir além para ver o que está por aí por trás. Para quem gosta e entende de whisky, aquele de Macallan 1946 falsificado é uma ofensa terrível. Bem como uma Chanel Diamond Forever Classic Bag
feita na China, é um sacrilégio a marca. Quem entende dessas coisas aí fica irritado de pensar num troço desse. Mas o pior do que isso tudo é um cristianismo confeccionado no muque, com cheiro de axila. Um cristão cheirando suor, esforçando-se para ser aquilo que só Cristo pode fazer dele. Nada no mundo das imitações sofisticadas pode ser mais falso do que esse tal cristianismo humanista, porque eles são contraditórios. O humanismo está centrado no que o homem faz, enquanto o cristianismo naquilo que a Trindade fez e faz na vida dos filhos de Deus. São dois estilos diferentes e, consequentemente, resultados diferentes. Segundo o paquistanês Akbar Abdul Haq, é estranho, muito estranho, que enquanto, por um lado, o homem grita pedindo auxílio em sua doença desesperada, por outro lado, ele recusa até mesmo a possibilidade de um remédio que esteja além de sua capacidade. Ele busca uma solução para o grande problema existencial, mas ao mesmo tempo ele rejeita qualquer possibilidade que vá além de sua razão, de sua capacidade de entendimento. Um conselheiro humanista não pode jamais dar certeza de que os pecados estão perdoados, de que a culpa foi aliviada, de uma vida além da morte, de um Deus amoroso ou de Jesus Cristo tomando sobre si a natureza perversa e rebelde e crucificando com ele o nosso velho eu, o nosso velho homem, a nossa estrutura. Isso é impossível para um humanista chegar a esta realidade. O cristão não tem nenhuma dificuldade de dizer que os meus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Deus se fez homem a fim de crucificar o ser humano que pretende viver a vida sadia na força da sua carne, tentando ser superior, uma espécie de super-homem. Abraão pôde gerar Ismael com a escrava Agar através da sua carne que estava vivinha. Mas ele precisou passar pela mortificação de sua potência humana a fim de gerar o Isaac. Isaac foi gerado pelo poder da palavra de Deus. Não na força, mas na fraqueza. Não na sua capacidade, mas na competência de Deus. A fé cristã não se origina no homem, nem é desenvolvida pela capacidade humana. Assim foi que o apóstolo Paulo definiu, quando ele diz em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque é por ele, você presta atenção à origem, porque é dele, o meio, o método, o caminho, por meio dele, e a finalidade, e para ele.
A origem, a metodologia e a finalidade do Evangelho são divinas. Nada que não seja feito por Deus do começo ao fim merece crédito na casa do amor, na obra da graça de Deus. Não tem outro jeito. Tudo na vida dos filhos de Deus provém de Deus e flui continuamente através dele. Da mesma forma como a luz provém do sol durante o dia inteiro, desde o alvorecer até o ocaso. A luz vem do sol e a vida cristã vem de Deus. É Deus que realiza. Sendo assim, nós precisamos de todo cuidado para discernir o que é espiritual daquilo que é carnal, do que é de Deus e daquilo que é do homem. O que é de Deus gera em nós descanso, confiança, alegria. O que é do homem gera cansaço, dúvida, peso. Ter o discernimento do Senhor é um dom dos mais elevados que o cristão pode experimentar aqui na Terra. É uma bênção o discernimento. Não basta saber a diferença entre anjos e demônios. É preciso saber a postura dos anjos celestiais e dos anjos caídos. Sabe por quê? Porque há muita semelhança aí no meio. O esforço da carne é tão diferente da ação do Espírito Santo como as obras humanitárias são díspares das obras da graça. São diferentes, mas às vezes tem confusão. O Lúcifer, ele é um querubim caído, que vem atravessando as eras, travestido de anjo de luz, para enganar os incautos. E nós precisamos de discernimento. Ele é o príncipe das trevas, o Deus deste século que se disfarça de iluminado para iludir quem não sabe discernir entre o Cristo da fé e o vetusto, o antigo anticristo dos méritos que incham a alma de vanglória e de necessidade de reconhecimento, de aplausos, coisas estas que infestam a nossa alma. Quando nós não recebemos aquilo que achamos que devemos receber, a gente fica indignado. O Senhor Jesus preveniu os seus discípulos com estas palavras que estão ditas em Mateus 24:5. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele estava falando, eu acho que desse nosso tempo, muitos enganando a muitos. A fábrica, essa fábrica fajuta, que fabrica esses cristos furados e moldados por milagres, por profecias, por expulsão de capeta, que encapota o sistema com um manto de justiça própria para disfarçar a fraude. Isto é terrível. O humanismo e o cristianismo são totalmente diferentes. Pode ter algumas semelhanças e nós precisamos saber discernir. Precisamos ver com cuidado uma coisa da outra, a distinção de modo bem claro entre uma coisa e outra. Eu vou dar uma paradinha aqui e volto logo para a gente esmiuçar um pouquinho mais este ponto.
É já já que a gente volta. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. É aqui o livro de hoje. A glória de Deus revelada em nossa fraqueza, graça extravagante. É um livro da Bárbara de Guide, que ela procura em cima dos pensamentos de John Newton, um escritor inglês que escreveu aquele livro, aquele hino maravilhoso, A Maravilhosa Graça, Amazing Grace, tão cantada no mundo todo. Ela procura mostrar de modo muito adequado essa graça extravagante de Deus, voltada para pecadores indignos, e o agir do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Este é um livro muito sério. Ele sustenta os momentos mais difíceis da vida pela graça de Deus. E nós estamos indicando isso hoje na nossa estante para você que gosta de leitura. Nós estamos falando ainda há pouco sobre a questão que nós precisamos ter cuidado para saber distinguir o que é o velho humanismo do cristianismo. No humanismo clássico, nós temos aí Satanás, que dá as cartas do jogo. Ele é uma espécie de técnico. Em Marcos 8:33, o Senhor Jesus, voltando-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Quem seria esse Satanás? Pedro? Não, era que Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele estava ali tentando dissuadir Jesus quando ele disse: olha, eu vou para a cruz. Foi logo depois que Pedro havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és um pedregulho, tu és um pedaço de brita, e sobre esta rocha que é Cristo eu edificarei a minha igreja. E aí o Senhor Jesus vai dizer que ele teria que ir para a cruz, ele ia ser humilhado e cuspido e tal, ia ressuscitar no terceiro dia. E Pedro então o chama à parte e tenta dissuadir de Jesus essa ideia, e Jesus repreende a Pedro dizendo: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem ou dos homens. Ou no humanismo há um grande ideal de poder se construir um mundo melhor e o mais fraterno através de doutrinas que
não contém o poder de humilhar, mas sim o poder de exaltar. E isso não vai conseguir nunca nesse sentido. Há muita gente também na igreja que até acredita na obra da cruz, mas não está disposta a apiar do cavalo, a descer do cavalo e ajoelhar-se como zero diante do Senhor. E é por isso que a gente vê tantos conflitos, tantas guerras, tantos problemas, porque há sempre uma tendência de engrandecimento e de querer ser o que nós não somos. Isto é uma soberba grande de gente snob, de gente que se acha como tal, né? Um médico que foi missionário na China por muitos anos, Dr. Nelson Bell, certa ocasião, ele disse que os cristãos precisam reconhecer o fato solene de que o humanismo não é um dos aliados na busca de um mundo melhor para viver. É, na verdade, um inimigo mortal, pois é uma religião sem Deus, sem o Deus da verdade, e sem esperança neste mundo e no próximo. Ele diz que esta é a religião do caos total, onde as guerras vão acontecer pelos homens. Eles nunca vão encontrar um modo de poder viver adequadamente, nem através dos governos, nem da ONU, nem de coisa alguma. Você sabe discernir bem quando é a carne que faz, por exemplo, na igreja, a obra na igreja, ou quando é o Espírito? Você sabe discernir? É essencial ver essa distinção. A carne exibe sempre, o Espírito some do mapa. A carne tenta projetar-se, o Espírito se oculta quando é do Espírito. A carne sempre se ressente quando não recebe aquilo que acha ter como seu direito. Retire, por exemplo, de Ismael o seu posto e você vai ver logo uma caçada, uma perseguição na vida de Isaac. É assim que acontece entre irmãos. Tira e aí vem a perseguição. Todo aquele que é ressentido e fica magoado, não senta-se com prazer na mesa do banquete da graça. Vai ter dificuldade. Veja, é uma diferença clássica na Bíblia, Mefibosete e Absalão. Mefibosete era um neto de Saul, que tinha os seus pés doentes, cheirava mal. Absalão era filho de Davi. Mas os dois sentados na mesa, um tinha a postura de ser um indigno que recebia, o outro queria usurpar o reino do pai. O primeiro, o Mefibosete, é um indigente, indigno à mesa do rei. O segundo é um insubmisso e irreconciliável. Ele está querendo o poder acima de tudo. A perseguição nunca será uma novidade na vida da igreja ou na vida das famílias em Cristo. A ofensa da cruz jamais cessará até que toda a carne veja a salvação de Deus. Até que toda a carne seja liberta, para que ela não se vanglorie, que se diga com ênfase, não apenas toda a carne, mas a carne toda. Nenhum fio de cabelo pode ficar na cadeira do trono. A prova da crucificação do velho homem é a humilhação do novo. Você sabe que uma pessoa foi renascida quando ela suporta com humilhação as afrontas. Jesus mostra que a carne
para nada aproveita. Mesmo quando ela faz as coisas, não aproveita nada. Há um escritor inglês chamado Roy Hession. Ele foi muito assertivo quando disse: você quer saber se uma pessoa está servindo ao Senhor ou à sua carne? Então remova dela as honras que ela supõe serem suas. E aí você verá a reação. A maioria de nós tem um apetite guloso e voraz por ser reconhecido ou louvado, mesmo que isto não esteja exposto aí na vitrine, sendo visto. Vejamos dois movimentos que explicam a trilha do humanista e a via do cristão. Se você toma um caminho ascendente, um caminho para cima, rumo aos píncaros, como a fumaça que sobe, então podemos dizer que você é alpinista dos pódios, você é um caçador de lugares especiais. Mas se você pega o caminho das águas que estão o tempo todo descendo, aí podemos vê-lo como um cristão em evolução. O caminho do cristão é para baixo. Como João Batista diz: convém que ele cresça e que eu desapareça, que eu diminua. A religião da carne constrói torres, cujo topo pretende alcançar o céu. A gente quer subir, quer estar lá mais em cima. Esse é o modelo de Babel, onde os homens se elevam em graus e degraus, causando a confusão não só das línguas, mas transtornando todo tipo de comunicação, e a gente tem dificuldade demais. Todo sentimento que acende o fogo das paixões pelos ataques. Acende com acender para cima e acende com C, que acende o fogo das paixões. Normalmente a evidência acaba evidenciando a altivez, quando a gente se torna muito importante. Nós precisamos da cruz para nos esvaziar da nossa religião, dos nossos pódios, dos nossos palanques, das nossas plataformas, dos nossos púlpitos. Nós precisamos da morte com Cristo para nos desconstruir dessa nossa altivez. O Evangelho esvazia o ser humano da sua arrogância. A religião humanista exalta em sua pretensão de ser como Deus. Você e eu sempre precisamos destas duas coisas, porque se nós não tivermos isto, nós vamos ficar confundidos. Eu espero que você ganhe essa dimensão. Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar da mania, daquilo que foi colocado lá no Jardim do Éden, que é como Deus sereis. E ele, na cruz, crucificou a nossa natureza perversa de exaltação e colocou em nós a sua natureza de humilhar-se para que nós possamos ter um relacionamento significativo. Nós vamos continuar trabalhando esse tema e esperamos vê-lo no próximo programa. E aqui vai o nosso abraço de coração para coração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.